Olá pessoal, bem-vindos ao quinto e provavelmente último vídeo sobre como fazer uma planilha de registro de treinos em Excel. Neste vídeo eu vou complementar alguma informação que ficou esquecida nos outros 4 vídeos e depois vou-vos mostrar a aplicação de algumas funções de estatística que se podem tornar úteis na interpretação dos dados que vocês vão inserindo no computador ao longo da época. Antes de passar para essa parte da estatística, o que é que ficou por dizer nos outros vídeos? Há uma coisa importante que tem a ver com o range das funções. Neste caso, as funções que nós usamos mais foram as funções de soma. O que eu quero dizer é o seguinte, estamos aqui já, portanto isto é a minha folha de cálculo, estamos aqui já no mês de janeiro. E durante esta semana específica que está aqui a cor de rosa, eu tenho já aqui uma função que me diz que eu quero somar os valores todos que estão nestas células aqui do tempo para esta semana. Existe uma maneira fácil de saber qual é o range. Bem, nós podíamos saber por inspeção visual. Sabemos que vai do F75 até ao F79. Portanto, vai daqui, 75, até ao fim do cor-de-rosa, 79. Mas haveria outra maneira mais simples, que era fazer um clique ali dentro do parênteses, um cliquezinho. Quando nós fazemos isto, aparece aqui, a azul, um retângulo. E este retângulo indica-nos qual é o range da função. Melhor ainda, suponham que vocês, por qualquer motivo, querem alterar este range. Por exemplo, vocês decidiram que não querem incluir esta última célula na soma. Vocês podiam fazer isso de duas maneiras. Podiam chegar aqui e manualmente apagar este 9 e escrever 8. Ficava da F75 a F78. E ela agora já não está a abranger aquela última célula. Se eu colocar aqui uma quilometragem, 50 km, ele vai somar e vai dizer que já fiz 0,8 horas, não é? Mas se eu adicionar aqui 50 km, já não está na soma, está bem? E agora vou-vos mostrar qual é a outra maneira, talvez seja muito mais simples, de alterar o range. Vamos supor que eu quero incluir outra vez aquela célula. Eu clico aqui, clico novamente ali dentro dos parênteses, vai-me aparecer o retângulozinho azul. E agora, se eu for aqui ao cantinho do retângulo, vai-me aparecer uma cruzinha preta, uma setinha preta. Esta setinha, quando eu clicar aqui e depois arrastar o rato, ela vai-me permitir mudar os ranges para onde eu quiser. Então eu vou arrastar isto para baixo, para incluir outra vez a célula F79. E agora basta dar-me Enter. Ele já incluiu a célula e podem ver que ali na soma já aparece as duas células somadas, a primeira e a última. Isto fica mais bonitinho se tiver numa célula única, unida, assim. Ok. Portanto, isto foi um assunto que ficou esquecido nos outros 4 vídeos e que eu achei por bem explicar como é que se fazia. Outra coisa que eu também me esqueci de fazer é que pode dar jeito às vezes vocês apagarem limites nas células. Imaginem que vocês não queriam que estas 6 células tivessem os limites visíveis. É muito simples, vocês vão aqui e há uma das opções é sem limites e ele apaga e as células ficam sem os limites. Ok, eu vou anular isto. Pronto. Passemos então ao assunto principal deste vídeo, que é a aplicação de estatística nos dados que nós inserimos. Eu adicionei aqui na minha folha umas linhas novas. Adicionei uma linha onde eu faço a média das horas semanais que estou a treinar e onde a seguir calculo o desvio padrão desses valores. Eu já vou explicar isto tudo. Portanto, eu aqui em cima tenho as horas que treinei ao longo das várias semanas de treino. Portanto, na 8ª semana de treino treinei 7,8 horas, depois na 9ª 5,7, por aí fora. Eu aqui em baixo incluí esta célula
que me calcula a média das horas semanais de treino durante este mês. Existe uma função para isso, uma função chamada média. Vocês colocam lá o range das células que querem que ele calcule a média e ele calcula. Mais uma vez, aqui também, se vocês clicassem aqui dentro, ele ia mostrar um retângulozinho azul a mostrar quais são as células que está a usar para os cálculos, tá bom? Bom, estar a explicar para que é que serve saber o valor médio de uns quantos dados é auto-explicativo, quer dizer, para que é que serve nós sabermos uma média? É uma maneira de nos guiarmos para saber o que é que andamos a fazer sem termos que andar a ver os dados todos um a um. Não é? Portanto, imaginem, por exemplo, que eu quero saber a média da quilometragem dos treinos de uma época inteira. São, sei lá, alguns, nem sei quantos treinos é que são uma época inteira, mas são muitos dados. E se eu andar a ver um por um, fico baralhado e não fico com uma ideia de quanto é que treinei por dia. Mas se eu calcular a média dá-me logo um valor muito, muito significativo. Eu sei que aquilo é um valor que representa praticamente quase todos os treinos que eu fiz. No entanto, a média de uma amostra de valores só por si não é um valor, digamos, suficiente para nós apreciarmos com algum rigor o que é que andamos a fazer, o que é que lá está. Para isso precisamos de uma outra medida estatística, que é o desvio padrão. O desvio padrão também existe uma função do Excel que calcula o desvio padrão, sem ser preciso vocês andarem a fazer cálculos. Vou passar aqui para uma segunda folha, onde inseri aqui uns valores ao acaso, que é para explicar melhor esta história das médias e do desvio padrão. O desvio padrão é uma ferramenta estatística que mede a dispersão de uma amostra. Existe uma outra grandeza que faz a mesma coisa, que é a variância. A variância não é mais do que o desvio padrão ao quadrado. Porém, o desvio padrão tem uma vantagem em relação à variância. É que o desvio padrão está nas mesmas unidades dos elementos da amostra. Portanto, por exemplo, isto aqui são quilómetros e este desvio padrão que aparece aqui está em quilómetros também. Se eu usasse a variância para medir o quanto esta amostra está dispersa, o valor da variância ia aparecer em quilómetros quadrados, o que não seria muito intuitivo. Então, antes de explicar melhor esta história do desvio padrão, queria-vos dizer uma coisa. Quando vocês calcularem médias no Excel, recomendo vivamente que vocês calculem a média usando a função que o Excel tem para isso, que é a função média. Porquê? Vocês poderiam perfeitamente calcular esta média à mão, entre aspas. E eu fiz isso aqui nesta célula. Eu chamei isto média manual. Isto é a média destes valores aqui, destes 5 valores aqui, destes 5 treinos. É a média calculada à mão. Como é que se faz uma média? É somar os valores e depois dividi-los pelo número de valores que se somou. Foi o que eu fiz aqui. Eu fiz a soma da C17 à G17. Vejam, está aqui dentro do retângulo azul. E a seguir dividi por 5. E o valor é igual. 60, 60. Então, porque é que esta forma de calcular a média é mais precisa do que esta aqui? Por uma razão muito simples. Vejam, imaginem que eu chego aqui e apago um treino. Vou apagar este treino de 60 km daqui. Faz conta que eu não fiz nada neste dia. Vejam, quando eu aplico a fórmula do Excel, esta fórmula aqui, o Excel é extremamente inteligente e ele percebe que, como esta célula não tem nada, ela deixa de contar para a média. Então o que é que ele faz? Ele soma as outras 4 e divide por 4. E a média não se altera. Contudo, na média manual, ele não entende que isto não é para dividir por 5. Ele continua a fazer a divisão por 5. E a média já não está correta.
Portanto, é sempre preferível usar a média do Excel e não a média feita à mão, tá bom? E agora, o que é esta história do desvio padrão? Vejam bem, vou colocar aqui outra vez o treino de 60 km. Nós temos aqui 2 semanas de treino, em cada uma delas eu fiz 5 treinos. E em ambas, a minha média de quilometragem foram 60 km por dia. Lembra-se do que eu disse ainda há pouco? Só a média não é suficiente para nós ficarmos com uma ideia do que é que se passou. Nestas 2 semanas, apesar da média de quilometragem ser a mesma, os quilómetros não estão distribuídos ao longo dos treinos de forma igual. Reparem bem que na primeira semana os treinos foram todos muito parecidos uns com os outros. Eu andei sempre muito perto dos 60 km. O máximo que eu me afastei da média foram 2 km. Foi aqui neste treino de 58 e foi no treino de 62. Portanto, os valores dos treinos estão todos próximos da média. Já na segunda semana de treino, apesar da média ser a mesma, os treinos foram muito dispares uns dos outros. Eu tenho um treino de 20, tenho um treino de 87. Estão a perceber a diferença? O desvio padrão serve precisamente para, apenas num relance, olhando para o valor do desvio padrão, nós percebermos se a amostra está muito concentrada junto da média ou se está muito dispersa. Por exemplo, se nesta semana nós tivéssemos feito todos os treinos iguais, todos 60 km, a média continuaria a ser 60 e o desvio padrão seria 0. Significa que não houve um único valor que se afastasse da média da semana. Reparem como o desvio padrão, aqui em baixo, na segunda semana, é muitíssimo mais alto do que na semana 1. Perceberam o que é que eu quero dizer com a dispersão da amostra? Tem a ver com o quanto os valores da amostra estão perto ou longe da média. Para acabar, quando nós começamos a aprender mais coisas sobre estatística, ainda conseguimos tirar mais informação disto. Aqui só temos 5 dados numa semana e 5 dados noutra. Porém, se estivéssemos a usar, por exemplo, o número de treinos de um mês, supondo que treinámos quase todos os dias nesse mês, ou melhor ainda, se usássemos uma amostra com todos os treinos de uma época, que são muitos, não é, em princípio, quando nós começamos a meter muita informação, muitos dados, num conjunto de dados, essa amostra, ela começa a tender para ter uma distribuição normal. Portanto, existem várias distribuições de dados conhecidas. A mais vulgar é a distribuição normal, chama-se normal, e ela tem uma série de propriedades que ajudam muito quem estuda estatística. E, tal como vos disse, quando começamos a analisar grandes quantidades de dados, a tendência é essa distribuição começar a aproximar-se de uma distribuição normal. Nesse caso, nós podemos começar a aplicar alguns conhecimentos, algumas ferramentas que noutras distribuições não poderíamos. Por exemplo, nós aqui temos muito poucos dados. 5. Nós não podemos considerar que isto tem uma distribuição normal. Se calhar até tem, mas nós não podemos tirar essa ilação. Se fossem muitos treinos, nós já poderíamos assumir que eles assumem uma distribuição normal. Existem ferramentas, não sei se o Excel tem essa ferramenta, mas existem ferramentas matemáticas para dizer se uma amostra tem distribuição normal ou não. Ok? Bom, qual é a vantagem de trabalhar com distribuições normais? Uma amostra com uma distribuição normal tem o seguinte aspecto. Portanto, isto chama-se uma curva de Gauss, tem o formato de um sino, e este pontinho aqui mais alto corresponde ao valor médio da amostra. Depois, daqui para a esquerda, são todos os valores que estão abaixo da média, e daqui para a direita são todos os valores que estão acima da média. Quando nós estamos perante uma distribuição normal, nós sabemos o seguinte: sabemos que todos os valores da amostra que estão entre a média menos
um desvio padrão e a média mais um desvio padrão, nós sabemos que há cerca de 2/3 da amostra que estão dentro desse intervalo, ligeiramente mais, 68, qualquer coisa por cento. E sabemos também que entre a média menos 2 vezes o desvio padrão e a média mais 2 vezes o desvio padrão, sabemos que 95,44% da amostra está dentro desse intervalo. E também existem dados conhecidos para a média menos 3 vezes o desvio padrão e mais 3 vezes o desvio padrão. Isto dito assim de forma genérica pode parecer confuso, mas eu a seguir vou explicar isto usando aqueles valores que nós usamos para a primeira semana de treino e vocês já vão perceber o que é que eu estou a querer dizer. Lembram-se dos valores da primeira semana de treino? Tinha uma média de 60 km por treino e um desvio padrão de 1,4 km. O que a curva de Gauss nos diz é, se aquela amostra tivesse uma distribuição normal, nós poderíamos dizer o seguinte: a média é 60. Vamos subtrair uma vez o desvio padrão. É 60 menos 1,4. Dá 58,6. E vamos adicionar à média um desvio padrão. 60 mais 1,4, 61,4. O facto de ser uma distribuição normal diz-nos que cerca de 2/3 da nossa amostra estão dentro destes dois valores. Se em vez de subtrair e adicionar um desvio padrão, se subtraíssemos e adicionássemos 2 desvios padrão à média, então nós teríamos este intervalo entre 57,2 km e 62,8 km. E graças ao facto de ser uma distribuição normal, nós sabemos que 95,44% dos nossos treinos estariam dentro destes dois valores. E poderíamos fazer o mesmo cálculo para 3 desvios padrão. Para terminar, uma curiosidade, deixem-me dizer-vos que este cálculo feito com 3 desvios padrão é muito comum na indústria. Ou seja, imaginem uma fábrica que faz uma determinada peça e essa peça tem que ter alguma qualidade, portanto ela tem uma medida e aquela medida não pode sair muito daquilo que é suposto. Como é que a fábrica sabe até que ponto é que pode vender peças que não estão exatamente na medida? É desta forma assim. Portanto, nós queremos uma peça que tem, em média, uma medida determinada e o que a fábrica faz é calcula essa média menos 3 desvios padrão e calcula a média mais 3 desvios padrão. Tudo o que tiver dentro desse intervalo, que são 99,74% da produção, pode ir para o mercado, pode ser vendido. Se a peça já estiver aqui na cauda da distribuição, quer para a esquerda, ou seja, a peça está muito abaixo da medida que devia ter, ou para a direita, que é o caso em que a peça tem muito mais comprimento, digamos, do que aquilo que devia ter, então assume-se que essa peça já não é passível de ser comercializada. Claro, se estivermos a fazer peças para um Space Shuttle da NASA, certeza absoluta que este controle de qualidade há de ser muitíssimo mais rigoroso. Não vai ser 3 desvios padrão de certeza. Mas na indústria comum, este é o padrão que é usado para definir se uma peça tem qualidade para ser comercializada ou não. Espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem atentos a mais publicações sobre bicicletas e ciclismo. Até à próxima.